Capítulo 4. Aos pés de Jesus em sacrifício. A festa de Simão. A história. Depois de deixar a casa de Marta, Maria percorreu os 3 quilômetros até Jerusalém, indo à rua em que as mais finas lojas estavam localizadas. Ela estivera tão concentrada em achar o presente perfeito para Jesus, que só agora lhe ocorria que esse era seu primeiro retorno à Cidade Santa desde aquele dia extraordinário em que Jesus a livrara de ser apedrejada até a morte. Exatamente quando Maria estava ponderando nesse pensamento, viu um de seus antigos clientes, um advogado. Ele estava descendo lentamente a estreita rua em sua direção. O homem estava claramente sendo puxado, como um boi, com uma argola no focinho por sua esposa, que estava vagarosamente fazendo compras. Um momento de pânico se apoderou de Maria, quando as lembranças de seu sórdido passado passaram por sua mente. Antes que ela pudesse entrar rapidamente em uma das lojas, o advogado olhou diretamente para ela sem a menor indicação de que a reconhecera. Foi então que ocorreu a Maria que ela não mais usava a maquiagem e os ornamentos sedutores de uma prostituta. Mas havia algo mais. Maria também estava diferente por dentro. Os amigos e a família tinham comentado que desde que se tornara uma discípula de Jesus, ela irradiava um brilho interior. Dominada por uma nova apreciação por Jesus e tudo o que ele havia feito por ela, Maria concentrou novamente a atenção em encontrar um presente digno para o mestre. Se necessário, ela esvaziaria sua bolsa para pagar por ele. O dinheiro que havia economizado e obtido com a venda de sua casa em Magdala correspondia a uma quantia substancial, mas era um constante lembrete do salário do pecado. Maria resolveu gastá-lo todo naquele dia, se necessário, para adquirir um nobre presente como uma oferta ao Senhor. Enquanto a ex-prostituta examinava uma prateleira com um fino tecido de púrpura, ela percebeu uma magnífica e rara fragrância permeando o ar e gentilmente acariciando os seus sentidos. Vinha da perfumaria do outro lado da ruazinha pavimentada de pedras. Ela soltou o magnífico tecido de púrpura e se dirigiu ao local em que o perfumista estava derramando as últimas gotas da encantadora essência de um recipiente para um lindo frasco branco de alabastro. O raro e agradável aroma atraiu a entrada da loja outras pessoas que estavam fazendo compras e peregrinos da Páscoa, como abelhas que buscam o néctar das flores. Que incrível perfume é este? Uma das mulheres perguntou com um tom de admiração e reverência na voz. Este, minha querida, o dono da loja mostrou o delicado frasco para que todos vissem. É minha própria mistura de óleo de nardo e mirra. Eu preparei a fórmula baseada na descrição de Cânticos de Salomão. Ele tornou-se mais eloquente para a multidão de compradores que se formou. Apenas uma vez ao ano, as caravanas de Sabá me trazem os materiais certos, suficientes para encher um simples frasco. Na verdade, ele fez uma pausa e a multidão se inclinou para ouvir sua sigilosa mensagem. No ano passado, Pilatos adquiriu um frasco e o enviou a César como presente. Mas a composição deste ano, o homem fez uma pausa novamente, levantando o lindo frasco entalhado. É a melhor que já fiz. Expressões de admiração agitaram a multidão crescente. Sentindo como se estivesse sendo impulsionada pelos anjos, Maria forçou passagem até o vendedor e perguntou: "Quanto custa?" O homem olhou a jovem esbelta, vestida com roupas comuns e sorriu. Jovem, seria necessário o salário de 1 ano para comprar um presente como este. Maria mostrou o dinheiro que estava em sua bolsa e lhe perguntou novamente: "Quanto custa?" Os olhos do especialista em perfume se voltaram gananciosamente para a rechonchuda bolsa de couro.
Sua expressão se tornou mais séria. Depois de pensar por um momento, ele anunciou: 350 denários. A multidão se assustou diante do exorbitante preço do perfume. Maria suspirou, depois sorriu suavemente. Ela estava acostumada a negociar com homens gananciosos. Tenho 300 denários. Você pode fazer uma venda imediata. O negociante estava surpreso de que uma mulher do seu nível estivesse com tanto dinheiro, mas permaneceu firme em sua posição. Sinto muito, ele disse, mas faço apenas um desses por ano e... Maria não estava interessada em sua explicação. Será um presente para Jesus de Nazaré. O homem deu um passo para trás e examinou pensativamente o rosto de Maria. A multidão se comprimiu para ouvir a resposta. Você disse Jesus de Nazaré? Maria balançou a cabeça. Um homem na multidão deixou escapar. Muitos dizem que ele é filho de Davi e que reinará como nosso novo rei. Houve uma longa pausa, enquanto os espectadores se tornavam emocionalmente envolvidos nas negociações e observavam o rosto do dono da loja. Então o especialista em perfumes e ungüentos deu uma piscadela e sorriu para Maria. Tudo bem, será uma honra vender para você meu perfume por 300 denários para ungir nosso novo rei. A multidão aplaudiu em sinal de aprovação. Receosa de que o homem mudasse de ideia, rapidamente Maria esvaziou a bolsa sobre o balcão. Antes que ele terminasse de contar o dinheiro, ela tirou a tampa do belo e recém-fechado frasco, fechou os olhos e inalou a preciosa fragrância. Muito obrigada. Ela sussurrou enquanto a admirada multidão de compradores abria caminho para ela. E que Deus o abençoe. Ela disse por sobre os ombros. Shalom, o negociante respondeu. Maria se apressou para casa, segurando cuidadosamente com as duas mãos sua nova aquisição. Quando chegou ao lar de Marta e Lázaro em Betânia, todos já haviam saído para a casa do tio Simão. Rapidamente, ela se trocou, colocou o frasco branco de alabastro em sua bolsa e se dirigiu até a porta. Na soleira da porta, ela parou pensativamente. Então voltou ao quarto para apanhar sua outra preciosidade. Logo, seus pés voavam pelas ruas pavimentadas de pedra até a casa de Simão. O momento da badalada festa tinha chegado. Os moradores da região estavam agitados. Durante a tarde, curiosos espectadores se esticavam perto da entrada do quintal do tio Simão, esperando ver de relance o homem que podia ressuscitar mortos e curar leprosos. Por causa da publicidade já associada ao jantar, que aconteceria em breve, Jesus havia escolhido retirar-se para o jardim do Getsêmani para ter algum tempo tranquilo com seus discípulos. Um clima de solene intensidade havia circundado Jesus durante os últimos dias. Ele parecia ansioso por aproveitar toda oportunidade para ficar sozinho com os 12 e instruí-los no sistema de seu reino. Até os discípulos perceberam que algo monumental estava para acontecer. Secretamente, eles esperavam que estivesse perto o momento de Jesus dar uma guinada e usar seus poderes sobrenaturais para derrubar o Império Romano, assumindo o trono de Davi. Haveria época melhor do que a semana da Páscoa para estabelecer seu novo reino, raciocinavam eles, quando milhares de leais peregrinos judeus estariam em Jerusalém para unir as tropas do novo exército? O assunto do governo terrestre de Jesus sempre conduzia os discípulos a emocionantes discussões sobre quem deveria ocupar as mais elevadas posições na nova administração. A única coisa na qual eles concordavam era que Judas deveria ser o tesoureiro no novo gabinete. Judas tinha mais educação formal do que os outros discípulos e era, portanto, muito respeitado por seus companheiros. Ele havia sido um escriba que, depois de testemunhar um milagre de cura realizado por Jesus,
se aproximou do mestre e disse: Mestre, eu o seguirei aonde quer que for. Todos eles haviam ficado surpresos quando Jesus, como se prevenindo contra falsas esperanças de ganhos terrestres, disse: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Apesar da resposta enigmática, a ambição de Judas o compeliu a seguir o mestre. Esperto, Judas aproximou-se o suficiente do Senhor para ser considerado um dos seus discípulos. Não muito tempo depois que o ex-escriba se juntou ao grupo, os outros 11 o elegeram para cuidar da escassa bolsa do dinheiro. Mas Judas deixava Maria desconfortável. Se não bastasse, a ex-prostituta sabia reconhecer homens falsos. Ela percebeu algo estranho em sua conduta. Judas sentiu que ela reconhecera seu caráter e, portanto, nunca era muito bondoso com Maria. De todos os discípulos de Jesus, Mateus era o mais sensível e compreensível em relação às mulheres. Ele mesmo, um ex-publicano, sabia como era ser um excluído da sociedade. Ele conseguia identificar-se com a gratidão de Maria pela misericórdia de Jesus. Quando Maria chegou à festa, Marta havia acabado de acomodar Jesus e os convidados no pátio de Simão. Ela podia dizer que Judas estava evidentemente ofendido, porque Jesus, Lázaro e Simão estavam na parte superior da mesa, enquanto ele havia sido colocado na parte inferior, com alguns convidados menos ilustres. Até mesmo João, o mais jovem do grupo, estava próximo da parte superior da mesa. Maria pôde perceber que Judas estava tentando, sem sucesso, esconder seu orgulho ferido. Contudo, não demorou muito para ver que o homem estava indignado e carrancudo. Então Jesus, observando como Judas e alguns convidados invejavam os melhores lugares na mesa, proferiu um pequeno sermão. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele, te diga: dá o lugar a este. Então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Embora Jesus tenha dado essa sutil repreensão de forma geral, o rosto de Judas corou, revelando que ele havia entendido a indireta. Ele acreditava que fora atingido e agora se tornou ainda mais enfurecido. Enquanto isso, Maria, que aguardava ansiosamente ter um momento a sós com Jesus para lhe dar seu presente, percebeu que, se quisesse fazer a entrega antes que seus inimigos o prendessem, deveria agir logo. Mas Maria sabia que o gesto de dar seu presente naquele evento público poderia chamar muito a atenção e ainda ser mal interpretado. Enquanto ela ponderava sobre o que fazer, Jesus começou a partilhar outra lição. Dessa vez, Jesus dirigiu seus comentários a Simão. Quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Quando um dos escribas que estava sentado na mesa com ele ouviu essas coisas, disse com aparência de piedade: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Então Jesus disse: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado.
Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me, e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Um silêncio embaraçoso seguiu a essa parábola, como se Jesus tivesse revelado as atitudes egoístas de muitos dos convidados. Mas essa última história fez com que Maria tivesse um sentimento de urgência. Se ela não agisse agora, poderia não ter outra oportunidade para demonstrar seu amor pelo Senhor. Era agora ou nunca. Seu valente coração batia forte, as palmas das mãos transpiravam. Simão não havia economizado para esse evento. Ele serviria apenas o melhor. Os convidados ficavam reclinados em almofadas, com as pernas esticadas para fora da mesa. Eles se sentavam levemente elevados para que o servo pudesse lavar-lhe os pés antes que o alimento fosse servido. Marta administrava um constante fluxo de servos, carregando um delicioso sortimento de comida em bandejas de prata. Maria aproximou-se silenciosamente de sua irmã. Por que o tio Simão primeiro não lavou os pés dos convidados? Distraída, Marta fixou os olhos em Maria. Onde você foi? Você não me ajudou em nada nos preparativos para esse evento. E agora aponta a única coisa que negligenciamos. Marta volveu os olhos para o teto. Depois acrescentou: Tio Simão se esqueceu de providenciar as bacias e as toalhas. O que eu poderia fazer? Apesar da gafe social de Simão, todos pareciam estar apreciando o fino alimento e a conversa animada. Eu poderia ter contado com sua ajuda nesta tarde. A irmã mais velha repetiu. Ao observar um servo carregando uma bandeja de biscoitos de cevada embrulhados em folhas de uva e que não estavam perfeitamente arranjados, Marta se apressou para impedir que o homem servisse a comida naquele estado. Maria observou a irmã empurrar o servo de volta para a cozinha. Como todos os olhos estavam fixos em Jesus, enquanto ele falava, ninguém percebeu quando Maria se moveu silenciosamente até a sala e ajoelhou-se aos pés do mestre. Ela estivera ansiosa, com medo, mas agora ajoelhada aos seus pés, uma paz familiar a envolveu. Sentia-se segura sob as asas eternas do Todo-Poderoso. Silenciosamente, ela orou para que Jesus aprovasse seu ato de amor. O que os outros pensariam não importava para ela. Então, com amável ternura, ela quebrou o lacre do frasco de alabastro e derramou generosamente o precioso óleo sobre os pés de Jesus. Jesus não se esquivou. Ele simplesmente interrompeu seu discurso, sorriu para mostrar a Maria que estava consciente de seu ato de adoração e sacrifício. Depois continuou a conversa. Quando o fragrante óleo escorreu dos pés de Jesus, um pouco caiu no piso. Percebendo que em sua pressa se esquecera de trazer um pano ou toalha para espalhar o bálsamo uniformemente, sem pensar 2 vezes, Maria removeu o tecido que cobria sua cabeça e soltou seus longos e abundantes cabelos castanhos. Ela começou a secar os pés de Jesus, espalhando o óleo com o cabelo. Lágrimas de gratidão e amor escorriam livremente por seu rosto, caindo em seus pés e misturando-se ao unguento. Quando viu suas lágrimas reluzindo nos pés de Jesus, ela lembrou-se de sua outra preciosidade. Tirando o vidrinho de lágrimas do bolso de seu manto, ela removeu a tampa de cera e começou a limpar os pés de Jesus com suas lágrimas e secá-los com seu cabelo.
Maria estava tão absorta, concentrada na alegria de servir a Jesus, que se esqueceu das reações de surpresa dos convidados em volta da mesa. Logo depois que ela quebrou o lacre do frasco de alabastro, a sala se encheu com a profusão da valiosa e exótica essência. A conversação na sala se transformou num tenso murmúrio. Até os servos ficaram paralisados, sem saber o que deveriam fazer naquela situação. Agora Maria sentiu os olhares penetrantes de todos os presentes. Temendo que alguém a proibisse de completar sua missão, resolutamente ela permaneceu em pé e derramou o óleo restante sobre a cabeça de Jesus, em meio a expressões de espanto e choque. Seu ato, embora não premeditado, era o símbolo tradicional entre os judeus para a confirmação e unção de um novo rei ou sacerdote. Judas, fingindo estar indignado, protestou em voz baixa, mas em altura suficiente para que os mais próximos ouvissem. Que triste desperdício de recursos! Ora, esse óleo poderia ter sido vendido por mais de 300 denários! Então, como uma explicação tardia para mascarar sua própria ganância, ele acrescentou: é claro que a renda poderia ter sido doada aos pobres. Alguns discípulos balançaram a cabeça, concordando. O que os companheiros de Judas não sabiam é que seu coração egoísta havia se sentido incisivamente reprovado pela despretensiosa generosidade de Maria. Jesus ouviu seus fiéis discípulos repetirem os murmúrios de Judas. Com triste compaixão, ele lhes disse: Por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. A evidente declaração de aprovação de Jesus trouxe muita alegria ao coração de Maria. Saber que Jesus ficou satisfeito com ela era tudo o que Maria desejava. Em lágrimas, a mulher ajoelhou-se novamente e começou a beijar os pés de Jesus. Judas ficou vermelho de raiva. Já havia sido bastante ruim ele ter sentado na parte inferior da mesa, mas agora Jesus o estava censurando abertamente diante de seus companheiros. Se Jesus não apreciava sua sabedoria e talentos, Judas conhecia gente que apreciaria. Do jantar, ele foi até os sacerdotes para negociar o Salvador do mundo por prata comum. Simão, por sua vez, não ficou tão ofendido pelo presente de Maria como ficou pela própria doadora. Ele conhecia muito bem o desonrado passado de Maria e estava chocado por Jesus permitir que uma mulher com aquela reputação o tocasse. Muitos líderes religiosos não permitiriam que nem mesmo a sombra de um publicano ou de uma prostituta os tocasse em público, com medo de perder o respeito das pessoas. Simão apertou os lábios e franziu as sobrancelhas. Se este fora profeta, Simão pensou consigo mesmo, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Jesus quebrou o embaraçoso silêncio e respondeu aos pensamentos de Simão. Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Simão respondeu: Dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um que lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: Suponho que aquele a quem mais perdoou. E Jesus replicou: Julgaste bem. Jesus olhou para a mulher, então virou-se para Simão. Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou.
mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Em vez de ficar zangado com Jesus, como Judas, os olhos de Simão ficaram úmidos de tristeza. Ele havia se esquecido tão rapidamente o quanto fora perdoado quando Jesus o curou da lepra. Tão logo teve a evidência visível de que sua lepra desaparecera, rapidamente voltou a desempenhar seu papel de justiça própria, esquecendo-se de que era tão pecador quanto Maria. Então, para eliminar quaisquer dúvidas a respeito do principal propósito de sua missão, Jesus voltou-se para Maria e disse: Perdoados são os teus pecados. As palavras de Jesus soaram como música celeste aos ouvidos dela. Maria se prostrou aos seus pés em atitude de submissa adoração, enquanto as últimas gotas de culpa e vergonha evaporavam de sua alma diante do cálido brilho do seu perdão. Embora Maria tivesse se esquecido de olhar para os outros convidados, ela ouviu claramente seus cochichos. Quem é esse que até perdoa pecados? Mas para Maria, ter a aprovação de Jesus era tudo o que importava. Ela já estava satisfeita com isso, mas para eliminar qualquer dúvida pendente de que ela era aceita entre seus discípulos, Jesus acrescentou: Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez, para memória sua. Então Jesus gentilmente colocou sua mão sobre a cabeça dela e a abençoou. A tua fé te salvou. Vai-te em paz.